Boa noite, queridos amigos da rede. Vamos concluir nesta noite o nosso estudo sobre o perdão. Aula 6. Se você ainda não viu as 5 primeiras, está lá no meu canal no YouTube. Nós já falamos sobre cautela ao tratarmos de perdão com o irmão. E Jesus mostrou isso, né, em João capítulo 8. Vamos ver. Os fariseus trouxeram uma mulher pega em adultério. Mas o propósito era tentar Jesus, né? Pegar Jesus numa falha. Então o Senhor Jesus disse: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E todos se foram embora, né? Como sabemos. Então Jesus, virando para a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Não te condenaram? E aí a mulher disse: não, Senhor. Jesus então respondeu a ela: eu também não te condeno. Vai em paz e não peques mais, hein? Jesus, meus queridos, nós vemos que ele foi duro com o pecado, mas cauteloso com a mulher pecadora. Assim devemos ser todos nós. Precisamos ser duro contra o pecado, irmãos, mas cautelosos com o pecador. Assim também é na nossa vida. Eu preciso ser duro contra o pecado que eu cometo, mas eu preciso ser cauteloso com a minha vida e com a vida dos meus irmãos. Amém? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra no agressor. O tempo, meu querido, não cura feridas na alma. O tempo só granguena ela, torna ela crônica. Precisa ser resolvido com o perdão. Jacó se desentendeu com Esaú, seu irmão. E depois de 20 anos, ele temeu o irmão no dia do reencontro. Não foi isso? Mas graças a Deus que estava tudo bem, né? José do Egito também foi vendido como escravo, né? E depois de 22 anos, houve o reencontro com José e os irmãos, e eles temeram José, mas José não teve desejo de vingança, muito pelo contrário, recebeu com amor os seus pais, o seu pai e seus irmãos, né? Meus queridos, meus irmãos, o amor, ele é incondicional. Agora, o perdão é condicional, ou seja, precisamos ir e se acertar. Há uma condição: o perdão precisa ser resolvido. Deus, meus queridos, ama a todos os seres humanos, mas ele abomina o pecado. O pecado precisa ser tratado, resolvido, porque ele faz separação entre nós e Deus, diz a palavra. Agora, meus queridos, o pecado precisa ter arrependimento de coração, viu? Pedir perdão e não pode ter reincidência. Precisa se acertar para sempre. Não é isso? Meus queridos. Perdão, meus queridos, não é remorso. Perdão é arrependimento. Para acertar melhor isso, nós precisamos entender a diferença entre remorso e arrependimento. Mesmo que os dois sejam sentimentos, o arrependimento se mostra muito mais eficiente do que o remorso. E para superar, para se acertar, o arrependimento é melhor. Ele nos leva à reflexão e vem com ensinamento para não tornar a errar. Já o remorso, ele vem num nível intenso de culpa, de tristeza, de mágoa, que pode paralisar e até adoecer a pessoa. Então o remorso nos leva a parar, a se esconder, como fez Adão lá
no Jardim do Éden. Agora, o arrependimento nos leva a buscar resolver com uma solução o problema, o desconforto. Como aconteceu com o filho pródigo, que ele errou, deixou o pai e se arrependeu e não se escondeu, foi lá e conversou com o pai e disse: eu não sou digno de ser chamado de seu filho. Mas o pai o restituiu e o honrou. Não foi isso? Como disse, perdão é arrependimento e não remorso. Arrependimento nos leva a conversar e se acertar com o agressor. Já o remorso causa uma paralisia espiritual e envergonha, a pessoa fica envergonhada e ela tem o desejo de se esconder e não de se acertar e assumir o erro. Agora vamos ver que o perdão é diferente de desculpa. Segundo C.S. Lewis, perdão e desculpa são palavras quase opostas. O perdão nos diz: ok, você fez isso, mas eu aceito o seu pedido de perdão. Está resolvido. Já a desculpa fala: percebo que você não podia evitar. Você não queria fazer isso. Você não é culpado. Eu vou explicar melhor, viu? Desculpa é tirar a culpa e perdão é assumir a culpa. Conclusão: melhor é assumir. Eu errei e me arrependo do que fiz. Me perdoe, do que ficar se desculpando, né? Ou esconder a sujeira debaixo do tapete. Isso é como uma desculpa, né? Se eu pequei contra Deus, eu tenho que me acertar com Deus. Se eu pequei contra o próximo, eu preciso me acertar com o próximo e com Deus. Um outro importante detalhe: se seu irmão pecar contra ti, não passe o erro dele para outra pessoa. Isso só aumenta o problema, acaba incluindo terceiros na crise e isso não é bom para ninguém, só aumenta o problema. E isso acontece muito, o envolvimento de terceiro em intrigas, né? Isso não pode acontecer. Muito bem, eu quero concluir esta aula, este curso, com duas conhecidas citações de perdão. Meus queridos amigos, não existe cristianismo sem perdão. A primeira citação que eu quero falar é Atos 7. O diácono Estevão, apedrejado por pregar o nome de Jesus, disse no verso 60: Senhor, não os impute esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Estevão morreu por pregar a verdade, a palavra de Deus. Mas ele não teve por inimigo os seus agressores. Também Jesus crucificado disse, Lucas 23, 34, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aquele que hoje rejeita Jesus com os seus pecados fica no engano e precisa receber o perdão de Deus, porque senão vai permanecer com os pecados, viu? Jesus ensina aqui que as pessoas que estão debaixo de pecado, elas não sabem o que fazem, vivem uma vida de engano nas mãos do inimigo. Ouvem a palavra, mas não conseguem entendê-la, compreendê-la, e vivem debaixo de um tremendo engano. Por isso o Senhor, com sua imensa misericórdia, disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Os dois ladrões na cruz
um reconheceu Jesus, não foi isso? E foi perdoado e entrou no paraíso com o Senhor. Já o outro ladrão permaneceu com os seus pecados e não recebeu a graça salvadora. Por isso, ficou lá na cruz e sabemos que quem não reconhece o Senhor vai para o Hades. Não é isso? Meus queridos. Então, com isso, eu vou concluir este curso, esta aula. Eu espero que você tenha gostado, tenha nos acompanhado. Se você ainda não viu as 5 primeiras aulas, vai lá no meu canal no YouTube. Lá também tem outras mensagens, outros estudos, tem hinos. Vamos compartilhar a palavra do Senhor, vamos crescer juntos. Amém? Eu quero dizer uma outra coisa. Lá no story do Facebook, todos os dias eu tenho lançado um vídeo novo com mensagens de 1 minuto, 1 minuto e meio. Você irá se alegrar com a palavra de Deus. Todos os dias tem novidade lá no story do Facebook. Amém? Nos acompanhe aí, vai ser uma bênção para todos nós. Amém? Se Deus assim permitir, nós estaremos em breve com um novo curso no meu canal. Amém? Não perca, nós iremos sempre crescer na fé e no conhecimento, andando juntos, ainda que seja pela internet. Amém? Que Deus o abençoe e o guarde. E até a próxima, se assim o Senhor permitir. Graças a Deus.